Salve, salve galera! Professor Cristiano de volta no server. Dando sequência aí, pessoal, nas nossas aulas de lógica de programação 01. Nós vamos falar hoje aí das estruturas de repetição, né? São estruturas aí fundamentais da programação, extremamente úteis aí, que vão fazer parte do dia a dia de vocês com certeza, né? Então, o que que elas são, né? São blocos de código. Então, assim como as estruturas de decisão, o C, ou as de seleção, né, o escolha caso, né, elas também são blocos de código, né? E qual é a finalidade desses blocos de código? Como o nome sugere, né, elas vão repetir uma determinada instrução ou instruções um número X de vezes, certo? Onde esse número X de vezes ele vai estar preso a uma coisa condição, né? Até que uma condição seja atendida, como a gente costuma dizer. Tem até um exemplo aqui embaixo no por que usar, né? Tem um exemplo ali, ó, escreva 100 vezes Olá Mundo, né? Não é muito útil, mas pelo menos ilustra aqui, ó. O escreva 100 vezes, isso é o quê? Isso é a condição, é o que vai o quê? Determinar a quantidade de vezes que a estrutura de repetição vai se repetir, ou ela vai o quê? Vai executar, beleza? Certo? E nós usamos elas para quê? Para evitar de ter que escrever manualmente, né, quantidades muito longas de código, né, ou que se repetem muitas vezes, né. Eu vou trazer alguns exemplos práticos aí aqui, mas para a gente ver a mecânica funcionando mesmo. Depois eu vou fazer código com vocês como de costume, né? E aí eu vou mostrar uma apresentação prática disso lá na nossa calculadora, beleza? Mas vamos por partes aí, certo? Então eu tenho alguns tipos aí, ou melhor, eu posso dividir as estruturas de repetição em dois grandes grupos, né? As de contador e as de sentinela. Eita, professor, o que que é isso, né? Lembra que tem aquela condição lá 100 vezes, né? Escreva Olá Mundo 100 vezes. Então, essa é uma estrutura de repetição por contador, beleza? Eu vou ter uma variável, geralmente ela é do tipo inteira, então ela é numérica do tipo inteira, e ela soma 1 a cada volta, ela soma 1 a cada iteração, né? A cada vez que o loop executar, né? Então, ele vai escrever Olá Mundo e aí soma 1. Então, o contador de 0 vai para 1. Aí ele vai executar de novo, né? Vai escrever Olá Mundo outra vez. Aí o meu contador, que era 1 na vez anterior, vai somar mais 1 agora. E ele vai para 2. Até que uma hora ele vai chegar em 100, ele vai rodar a última vez, que é o 100, e aí ele para porque ele não executa a vez 101, né? Ou seja, eu tenho uma variável que conta quantas vezes a estrutura de repetição já o quê? Já executou, já saiu, já rodou, e se ela deve ou não parar, certo? Tá? O outro tipo é o tipo por sentinela, ou valor, como a gente chama. Você pode encontrar também por flag, variável de flag, né? Enfim, eu uso muito sentinela ou valor. E nesse caso, eu vou ter uma repetição contínua até que um valor específico seja digitado. Por exemplo, ali, ó, leia números até que o usuário digite 0, né? Então, enquanto meu usuário não digitar 0, eu não sei, ou melhor, eu vou continuar rodando o loop. O que isso significa? Eu nunca sei quantas vezes o meu usuário vai digitar números. Ele pode digitar um número só e colocar 0 na iteração seguinte, e aí para. Ele pode digitar 40 números e pôr 0, e aí para, depois de receber 40 números, ou ele pode colocar 0 de cara, e aí ele não informa nenhum número, né? Certo? Então são esses dois tipos aí. Não tem problema, eu vou trazer exemplos práticos de todos eles aqui, tá? Vamos lá, ó. Aí eu trouxe uma pequena sintaxe aqui, né? Incompleta, né? Só para a gente poder entender a mecânica, ó. Então, além dos tipos de estrutura de repetição por contador e por sentinela,
nós temos as de pré-teste e as de pós-teste, beleza? Então aqui eu trouxe uma de pré-teste, que é a estrutura enquanto, né? Então olha lá, ó. O teste da condição é feito antes de entrar no bloco de código. Se a condição for falsa logo de início, o código nem é executado. Então olha só aqui, ó, enquanto, e aí eu vou ter uma condição aqui, ó. Essa condição vai ser um teste, tipo variável contador tem que ser menor ou igual a 100, beleza? E aí eu vou ter um código que vai ser repetido, né? Eu posso ter uma linha de código ou eu posso ter quantas linhas de código forem necessárias. E vai ficar sempre entre a chave que abre e a chave que fecha, beleza? Lembrando, galera, calma aí, a gente só tá vendo fundamentação aqui, beleza? Certo? A gente vai fazer a parte prática daqui a pouco. Vamos pro próximo aqui, ó. Esse aqui, ó, é o de pós-teste, ó. Então, o de pré-teste, ele determina o quê? Que o teste o teste condicional para determinar se a estrutura de repetição ela vai ou não rodar, ele é feito antes. Então, se o meu teste der false logo de cara, o meu loop não roda. No pré-teste, se a condição, se o teste lógico for false logo de cara, o loop não roda, beleza? E no de pós-teste, né, que nesse caso é o faça enquanto, né? O teste condicional é feito no final, o que significa que a estrutura vai executar, escrevi errado ali, pelo menos uma vez, né? Certo? Olha só, faça, olha lá, o código a ser executado, né? Nota que tem as chaves aqui, ó, né? O corpo, né? Olha lá, código a ser repetido. Enquanto condição, observa, ó, enquanto de pré-teste, né? Ó, a condição está no topo da minha estrutura, logo no começo dela, né? O de pós, né? Tá no final. O que significa que ele só vai testar depois que ele rodar a primeira vez. Então, a primeira vez do loop, ela sempre vai ser executada. Eu vou trazer esses exemplos práticos aí para nós também, beleza? Certo? Um terceiro tipo aqui, ó, é a chamada de repetição controlada, que é o para. Então vamos lá, tem três tipos, ó. Tem o enquanto, certo? Tem o faça enquanto e tem o para, certo? Vamos lá, ó. O para, ele é ideal para quando já sabemos o número de vezes que o código deve rodar. Não que não funcione quando eu não sei, tá? Ele pode funcionar quando eu não sei também, mas ele geralmente é usado quando eu sei. Uma coisa curiosa é que depois de um tempo todo mundo acaba usando ele para tudo, né? Enfim, tem algumas questões, mas vamos deixar assim por hora, né? Então eu vou geralmente usar o para quando eu sei o número de vezes que o loop vai ser executado, mas é importantíssimo deixar isso claro novamente. Ele pode ser usado também quando eu não sei, beleza? Tá? E ela agrupa a inicialização, a condição e o incremento em uma única linha. Olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, para, né, ó. Aí eu tenho o corpo do para aqui, ó, a chave que abre aqui e que fecha aqui, ó. E aí eu tenho uma saída aqui que eu escreva o valor de i, ó. Então olha só, uma parte, ó, ponto e vírgula, duas partes, ponto e vírgula, três partes, ó. Então ele tem três partes, né, que é o que? A inicialização, que é a primeira parte aqui, ó. A condição, que é a segunda parte aqui, e o incremento, que é a terceira parte. E ele separa essas partes, quer dizer, o para sabe que terminou uma parte e começou outra pelo ponto e vírgula, ó. Quando termina a primeira parte, ponto e vírgula, segunda parte, ponto e vírgula, terceira parte. Como não tem uma quarta parte, não tem um terceiro ponto e vírgula. No slide seguinte aqui, ó, a gente consegue estudar melhor isso daqui, ó. Olha lá, ó. Então eu tenho aqui, ó, para, parênteses, né? Aí vem assim, ó, inteiro e igual a zero. Então é uma variável nomeada como i do tipo inteiro. Professor, por que está com o nome de i? Você pode pôr o nome que você quiser, tá? E ela é carregada inicialmente com zero. Eu poderia colocar o valor inicial que eu quisesse. Tá aqui, ó, componentes, primeira parte, ó, inteiro igual a zero. É onde começa, né? Certo? Então eu falo pro loop para, ó, a sua variável de contador, que chama i, começa em zero, beleza? Essa parte aqui, ó, inteiro e igual a zero, ele só vai ler uma vez. Depois ele não lê mais, né? Ponto e vírgula. Olha lá, i menor que zero, né? Certo?
Então, ó, enquanto o valor de i, perdão, 10, né, não é 0, é 10. Enquanto o valor de i for menor que 10, o para vai executar, certo? Tá? Que é o até onde vai, ó, olha lá. Enquanto o i for menor do que 10. Observa que i nasce valendo 0. Então, a primeira vez que ele passa aqui, 0 é menor que 10? Sim, 0 é menor que 10. E aí ele vai executar. E a terceira parte, ó, a gente chama de passo ou de incremento, ó. Tá aqui o i mais mais, né? Eu vou falar disso um pouco melhor mais lá na frente, mas esse i mais mais faz o que, na verdade? Ele soma 1 no valor de i. Então, a primeira vez que chega aqui, quanto que ele vale? Ele vale 0, mais mais soma 1. Então, 0 mais 1, 1, certo? E ele vai escrever o valor de i, que é 1, né? Aí ele vai voltar, por quê? Porque o teste deu verdadeiro. Ele não lê mais a primeira parte, agora vale 1, é menor que 10? É menor que 10. 1 mais fica 2, escreve 2. E assim ele vai até acabar, beleza? Certo? Claro que ficou relativamente abstrato aqui, porque a gente está falando na teoria, mas a gente vai fazer a prática daqui a pouco aí, certo? E aí eu deixei uma tabelinha para vocês aqui, ó, com as 3 que nós vamos usar aqui, ó. O enquanto, que é quando nós não sabemos o total de repetições, e ela testa a condição no início. Então ela é uma de pré-teste. O faça enquanto, que é quando o código deve rodar pelo menos uma vez, né? E ela testa no fim. Ela é um pós-teste. E o para, que é quando nós sabemos o número exato de repetições. Também é no início e ela é chamada de controle fixo. Mas vale lembrar que você também consegue manipular ela de forma que você não saiba a quantidade de vezes. Nós não vamos saber, o código vai, nós não, né? Certo? Tudo bem? É isso, galera. Let's Code. Vamos para a parte prática aí. Até daqui a pouquinho na nossa aula prática. Falou, valeu!